Boa noite, pessoal. Aqui é o Victor. Pessoal, boa noite. Meu nome é Bruno. Hoje eu e o Victor vamos apresentar o trabalho sobre inibidores de corrosão. O que são os inibidores? Os inibidores são uma substância que, quando aplicada em algum material ou peça e esteja em corrosão, ela pode eliminar e, ou reduzir essa corrosão. Na foto aí abaixo a gente pode ver um exemplo disso. Enquanto um está protegido com esse produto e continua intacto, o outro, sem o efeito do produto, encontra-se em corrosão. Para a gente poder aplicar o produto e ter um resultado satisfatório, são quatro principais passos que a gente tem que ficar esperto. O primeiro é estudar e entender o porquê daquele material está sendo corroído. Estudar a composição química dele e encontrar o problema daquela corrosão. O segundo passo é estudar o quanto vai custar a aplicação desse produto, visto que quando aplicado provavelmente irá diminuir as paradas programadas daquele equipamento, poderá reduzir acidentes, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente tem o custo do produto, o custo do serviço de aplicação, enfim, são vários pontos. A gente tem que estudar o quanto isso vai custar e se compensa a aplicação ou se compensa trocar o equipamento depois de certo tempo. O terceiro ponto importante sobre a aplicação dos inibidores é estudar o meio ou a peça em que ele vai ser aplicado. Por quê? O inibidor ele tem o poder, a capacidade ali de proteger o material. Porém, ao mesmo tempo que ele pode estar protegendo algum tipo de material, ele pode corroer um outro material que tenha outra composição química. Então, você tem que estudar a composição química do conjunto e dos materiais que neles estão para evitar esse retrabalho. Além disso, ele pode causar a queda de eficiência térmica daquele sistema, daquele material, e ou até reduzir a ação de catalisadores, porque ele tem a possibilidade de ficar absorvido nesses catalisadores. Um exemplo aqui que a gente pode ver é que as aminas, elas protegem o aço, mas elas atacam o cobre e as suas ligas. O quarto ponto importante dessa aplicação entender e calcular bem o quanto e qual vai ser o percentual da mistura desse inibidor. Por quê? Pode ser que aconteça algumas coisas que não sejam convenientes com aquele processo. Por exemplo, a formação de espuma em função da agitação do meio, a formação de grande espessura de depósitos de fosfatos, silicatos ou carbonatos de cálcio que podem dificultar as trocas térmicas, por exemplo, em caldeiras, efeitos tóxicos. O que seria isso? Em algumas indústrias, por exemplo, a alimentícia, não é indicado utilizar alguns inibidores, porque pode ser que ele influencie no produto final. E o quarto ponto desse item é a ação poluente. Quando você for descartar esse produto, você tem que fazer um tratamento prévio antes do descarte. Senão você pode poluir o meio ambiente com ele. Então, um exemplo nessa questão do item C dos efeitos tóxicos é o nitrito de sódio, que ele é um bom inibidor para ferro e aço, mas ele não pode entrar em contato com água potável, porque ele libera toxinas e assim ele deixaria a água tóxica e inutilizável. Foi. Ainda dentro do quarto ponto que a gente citou anteriormente, a gente cita o item E, que aparece aí no slide, que seria a perda de inibidores devido à deficiente solubilidade no meio corrosivo, e o item F. O item F ele fala sobre o estudo que você tem que realizar sobre o meio corrosivo, entender a química dele
para que, quando aplicados todos os inibidores que vão ser utilizados nesse meio corrosivo, para que o problema seja solucionado. E porque ele fala isso porque pode acontecer de, caso não seja feito o estudo correto ou completo, esse meio corrosivo pode chegar até anular a ação do inibidor. Por exemplo, a de cromatos por gás sulfídrico ou sulfetos. A gente ainda cita também a definição de esquema preventivo e curativo. Preventivo é o que vai proteger contra a corrosão antes do início, ou seja, ele previu que a corrosão iria acontecer, então eles já estão cuidando desse possível problema. E o curativo é quando já está acontecendo ou já aconteceu a corrosão e vai começar a ser tratado. Agora a gente vai falar um pouco sobre os exemplos de utilização dos inibidores. Em primeiro lugar, aí a gente cita soluções aquosas, que são elas águas para fins de abastecimento, refrigeração, águas naturais, águas de processo e caldeiraria. Soluções ácidas utilizadas para decapagem de metais, processos, entre outros. E ainda soluções contendo óleo, são as utilizadas para proteção durante a fabricação, estocagem, transporte e etc. Então, pessoal, só confirmando aí que a gente acabou de citar, os fatores que vão influenciar na escolha do inibidor correto para aquele processo, para aquela peça, aquele meio, são as causas, o que está impactando e fazendo ocorrer aquela corrosão, o quanto isso vai custar, propriedades e mecanismos da ação do inibidor. É o que a gente falou sobre se ele é compatível ou não com aquele processo ou com aquele material. Condição adequada de adição e controle, o que a gente falou sobre você estudar todo o meio corrosivo e toda a química do inibidor. Ser solúvel e estável, pressão e temperatura, e menor formação de resíduos possível e espuma. Os inibidores são classificados de acordo com duas características principais. A primeira é a composição e a segunda o comportamento. A composição a gente pode classificar como orgânicos e inorgânicos. O comportamento a gente poderia classificar entre oxidantes, não oxidantes, anódicos, catódicos e, por último, de adsorção. Agora a gente vai entrar numa parte mais de definição sobre cada inibidor, começando pelos inibidores anódicos. Os inibidores anódicos, eles atuam ali reprimindo, anulando a reação do anodo. Eles funcionam geralmente reagindo com um produto de corrosão inicialmente formado, ou seja, no início da corrosão. Eles formam ali uma camada, um filme ali, que é aderente ao material, ao processo, e é extremamente insolúvel. E que ocorra a polarização anódica. Agora eu vou exemplificar um pouco das substâncias que são consideradas os inibidores anódicos. Essas substâncias são os hidróxidos, os carbonatos, os silicatos, os boratos e os fosfatos terciários dos metais alcalinos. Por quê? Porque essas substâncias elas reagem com os íons metálicos do magnésio. Assim elas vão produzir o ânodo, formando esses produtos insolúveis que vão fazer a ação protetora. Esses produtos eles quase sempre são hidróxidos, que vão resultar no íon H- da hidrólise e desses inibidores que foram citados. Aqui embaixo a gente tem nessa reação exemplificando os carbonatos, que aqui mostra o que acontece quando os carbonatos em contato com a água, formando a hidroxila, que foi citada aqui em cima. Essa é a primeira reação do carbonato formando a hidroxila, e logo abaixo, em seguida, mostra como a hidroxila ela reage com o íon do magnésio
que formam a oxidação do ânodo. Existem também os inibidores anódicos, denominados passivadores, porque eles têm um potencial, eles modificam o potencial para um valor mais catódico, ou alguns autores até dizem um valor mais nobre. Os exemplos desses passivadores são os inibidores anódicos como o cromato, o nitrito e o molibdato. Os cromatos, devido à sua grande eficiência de proteção e à sua ampla aplicabilidade, ele é muito utilizado. Ele pode ser utilizado em ferro, aço, zinco, alumínio, cobre, latão, chumbo e diversas outras ligas. Um outro inibidor anódico muito usado, também um passivador, é o nitrito de sódio, que ele é um oxidante e ele oxida o ferro em uma película de FO2O3 aderente e protetora. Aqui, como a gente pode ver aqui na equação química. É necessário, pessoal, que a gente leve alguns pontos aí em conta. São eles: a quantidade adequada para a proteção. O que acontece? Cada inibidor tem uma concentração adequada. A gente pode chamar ela de concentração crítica. E o que acontece? A solução tem que ser sempre acima dessa concentração crítica, porque caso ela seja abaixo dessa média, desse recomendado, pode ser que em algum ponto da aplicação o produto não faça a função dele, não proteja. Ou seja, manter sempre a concentração do inibidor acima do valor crítico, que é a média ali, a gente pode chamar disso. E a velocidade tem que ser adequada, a velocidade adequada de escoamento. Isso vai evitar frestas e filmes de óleo ou graxas na superfície. Então, resumindo, pessoal, a aplicação ela tem que ser sempre uniforme em toda a superfície e sempre respeitando a concentração crítica, acima dessa concentração crítica, né, para atingir o resultado esperado. Vale ressaltar também, pessoal, que existem casos que às vezes é necessário fazer adições subsequentes desse inibidor para reparar alguma descontinuidade que pode acontecer quando você está na hora da formação dessa película protetora. Além disso, é recomendado o uso de 2 ou mais inibidores para que haja uma ação combinada entre eles e que vai fazer com que o resultado final seja muito melhor do que uma contribuição individual de cada um. Essa ação sinérgica é chamada de método dianódico. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre os inibidores catódicos. O que são eles? São substâncias que fornecem os íons metálicos que são capazes de reagir com alcalinidade catódica e produzem compostos. Esses compostos protegem a área catódica e, por sua vez, impedem a difusão do oxigênio e a condução dos elétrons, inibindo assim o processo catódico, ou seja, a corrosão. Portanto, os inibidores catódicos eles agem fazendo uma polarização catódica acentuada. O metal no cátodo não entra na solução mesmo que esse seja totalmente coberto. Não haverá corrosão localizada nessas áreas, portanto. Logo, esses inibidores, quaisquer que sejam as suas concentrações, são considerados mais seguros, porque, como a gente tinha falado anteriormente, os anódicos eles precisam ter uma concentração crítica, e isso já não ocorre com os catódicos. É importante falar que em algumas ocasiões acontece de você utilizar tanto os inibidores anódicos quanto os catódicos. Isso acontece, por exemplo, quando você aplica em conjunto sais de zinco
e os polifosfatos em água de sistemas de refrigeração. Agora a gente vai exemplificar alguns dos inibidores catódicos. Eles são os sulfatos de zinco, de magnésio e de níquel. Porque os íons deles, em reação com as hidroxilas na área catódica, eles cessam o processo corrosivo. Aqui a gente pode ver um exemplo disso na reação química, onde os sais de zinco são em contato com a hidroxila, eles formam aqui os hidróxidos insolúveis. Os sais de zinco são os mais usuais, principalmente em tratamento de água de sistema de refrigeração. Agora a gente vai falar sobre os inibidores de adsorção. Eles funcionam como películas protetoras. Algumas substâncias têm a capacidade de formar películas sobre as áreas anódicas e catódicas, interferindo com a ação eletroquímica. Nesse grupo estão incluídas substâncias orgânicas com grupos fortemente polares que dão lugar à formação de películas por adsorção. Entre elas estão os coloides, os sabões de metais pesados, substâncias orgânicas com átomos O, S e N, podendo citar os aldehídos, aminas e compostos heterocíclicos, nitrogenados e a ureia. Pessoal, agora a gente vai falar os fatores que interferem nessa distorção. São eles, os principais: velocidade do fluido, o volume e a concentração do inibidor usado no tratamento, a temperatura do sistema, o tempo de contrato entre o inibidor e a superfície metálica e a composição do fluido do sistema. Um fato curioso sobre os inibidores de adsorção é que em certos casos o oxigênio ele também funciona como um inibidor de adsorção, produzindo a passivação. Algumas substâncias elas só têm ação inibidora em presença do oxigênio e assim criam condições favoráveis para a sua absorção. Uns exemplos dessas substâncias são o hidróxido de sódio, o fosfato de sódio e o silicato de sódio e o tretaborato de sódio. Agora falaremos sobre os inibidores em fase vapor. Esses inibidores eles são sólidos voláteis que, ao serem colocados em espaços fechados, saturam o ar com seus vapores. Os materiais colocados nessa atmosfera ficam recobertos por uma película dos inibidores que protege contra a corrosão. Para proteção temporária, são usadas substâncias que, além de apresentarem propriedades inibidoras contra a corrosão, são voláteis e não usam veículos graxos. São muito indicados para proteger partes críticas de máquinas durante a estocagem e transporte, para a proteção de equipamentos eletrônicos e de peças de reposição, peças de museus, caldeiras, paradas e etc. Além disso, é muito simples a aplicação e o material protegido ele pode ser imediatamente usado. Não é necessário que, como no caso dos inibidores graxosos ou oleosos, que haja a limpeza para retirar esse óleo e essa graxa antes de utilizar a peça. Mas é importante ressaltar que algumas dessas substâncias utilizadas de inibidores em fase vapor, elas aceleram a corrosão de alguns metais não ferrosos, e em que a embalagem deve ser vedada para impedir o escapamento do inibidor volátil. Alguns exemplos de onde pode ser aplicado esse tipo de inibidor são em aços carbono, em ensaios de imersão, em solução de NaCl, ou até mesmo na face externa de fundo de um tanque atmosférico. Pessoal, agora a gente vai falar sobre o emprego dos inibidores. A gente tem diversas aplicações aí, mas podemos citar algumas principais. São elas: decapagem ácida,
a indústria petrolífera, limpeza química das caldeiras, tubos de condensadores e polimento de metais. Falando um pouco sobre a decapagem ácida, elas são soluções aquosas de ácidos que são usados para retirar a carepa ou a casca de laminação. E assim ela permite que aconteça uma boa aderência do revestimento que vai ser aplicado. Só que essas soluções aquosas de ácido ela pode gerar algumas reações que vão ser inconvenientes para esse processo. As quais são o consumo excessivo do ácido, o consumo do metal, o arraste de vapores ácidos para a atmosfera, pelo o hidrogênio que se desprende, resultado dessa reação, e a possibilidade de fragilização do metal e o empolamento ocasionados pelo hidrogênio. Então, para evitar que aconteça esse tipo de coisa enquanto acontece a reação, para evitar que o ácido ele ataque o metal, à medida que o processo vai acontecendo, eles vão adicionando inibidores, que são geralmente compostos orgânicos, e as soluções ácidas usadas na decapagem. Além de impedir o desgaste do metal, ele vai impedir também a possibilidade de acontecer o desprendimento do hidrogênio, que ocasionaria na fragilização do metal. Esses inibidores eles são absorvidos no material metálico à medida que se remove a camada de óxidos, protegendo-os contra a ação dos ácidos. São, portanto, eles podem ser considerados inibidores de adsorção. Na indústria petrolífera, os inibidores são usados em grande escala, porque eles permitem o emprego de material metálico de construção mais barata, diminuindo o custo do equipamento. Um exemplo são os tubos de aço que contêm 9% de níquel. Eles são usados nos poços de extração de óleo cru, só que com o uso de inibidores dá para substituí-los por aço carbono, que são mais baratos, e quando são injetados inibidores no líquido, nos poços de gás condensado, os prejuízos causados pelo CO2, o H2S e os ácidos orgânicos diminuem com o emprego de inibidores, como carbonato de sódio ou aminas orgânicas complexas com diferentes nomes comerciais. Nos poços de petróleo, a corrosão das hastes, bombas e tubulações pode ser diminuída pela adição de inibidores no óleo e na água, sendo usadas formulações à base de aminas graxas, ácidos graxos, imidazolinas, sais quaternários, de amônio e entre outros. Na limpeza química de caldeiras, costuma-se adicionar inibidores ao ácido clorídrico, que faz com que tenha o objetivo de evitar o ataque das tubulações pelo ácido. E por fim, falando sobre os polimentos de metais, geralmente utilizado após o polimento os inibidores para prevenir a oxidação superficial de metais, formando um filme extremamente fino, como por exemplo o caso do escurecimento de prata devido à formação de sulfeto de prata. Pessoal, esse é o nosso trabalho. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode procurar a gente, pode mandar lá no grupo. A gente vai disponibilizar o material e obrigado pela atenção. Boa noite aí, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui.